Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre os mistérios do livro de Enoque. Não tem como eu detalhar, ler tudo para os irmãos, porque eu ainda estou sem acesso a livro, a como ler, sabe? Lembra do vídeo que eu fiz de introdução? Eu fiquei pausando o vídeo, eu pensei que não ia ficar legal, mas os irmãos acharam legal. Então, as coisas que eu vou passar para vocês sobre Enoque, irmãos, são coisas incríveis. Eu sou novo no livro ainda de Enoque, eu não tenho muita intimidade com o livro, mas eu tenho intimidade com os outros profetas. Então, um pouco que eu escuto do Enoque, no livro de Enoque, já fica facinho de eu alinhar as coisas e saber se é a palavra de Deus ou não. E para mim está selado no coração que é a palavra de Deus. O irmão Israel está me ajudando muito, ele está me passando muitas coisas, porque desde a época que ele estava no judaísmo messiânico, ele já estudava esse livro e eu li também uma vez esse livro. E nós conversamos no passado sobre esse livro, mas acabamos que deixamos de lado. E o livro de Enoque veio e impactou a nossa vida. Assim como vocês estão vendo aí no YouTube, que tem muita gente ensinando o livro de Enoque como escritura, judeu que acredita em Jesus, pessoas que estão no chamado movimento de restauração, mas não é movimento que vem e passa, é profecia de restauração de todas as coisas. Estão ensinando Enoque. A gente não concorda em todos os pontos, mas elas estão ensinando e isso é muito revelador. Muitas coisas que vocês encontram dificuldades de entender nas cartas de Paulo, de Pedro, que a gente pode até encontrar um vislumbre nos profetas, mas que tem que dar uma volta muito grande, tem que fazer um esforço muito grande para chegar a tais conclusões. Você encontra facilmente no livro de Enoque. Por exemplo, eu vou estar falando aqui só na minha fala, eu não vou estar abrindo textos para vocês, mas no que eu lembrar, eu vou citar mais ou menos a referência, porque eu estou ouvindo o livro de Enoque, eu durmo ouvindo o livro, eu passo o dia todo ouvindo o livro e eu anoto e eu gravo também porções para eu estar falando para vocês. Eu vou fazer o estudo das 10 semanas na lousa, eu vou usar as ferramentas que eu tenho, não vai ser como antes, não vai ser com desenhos, não vai ser aquela coisa caprichada, mas eu vou usar as ferramentas que eu tenho para os irmãos visualizarem e verem que é a palavra de Deus, irmãos. Muitas pessoas vão se levantar, principalmente evangélicos, para dizer que isso vai desviar os cristãos, que está indo para os apócrifos, mas as pessoas não têm intimidade nem com os próprios livros que têm nas mãos. Quanto mais com um livro que está lá no meio de um monte de apócrifo, mas que está sendo arrebatado pelo Espírito do Senhor agora para trazer revelações para a gente. E você pode compreender quando que é um homem falando e quando que é Deus falando. Vocês podem compreender. O livro de Enoque, ele vai desdobrar para vocês revelações incríveis. O mundo que a gente vive hoje, que nós aprendemos pelos noticiários, que os homens podem observar pela Revolução Industrial, não é o mesmo mundo que o Senhor quer que a gente conheça. É um universo, irmãos, totalmente diferente. Você consegue perceber só através das 10 semanas que aquelas palavras se acoplam com o seu coração. Elas entram e elas se alinham com as 70 semanas. É uma coisa incrível. Não pode vir do homem isso. Então Deus fez isso com vários propósitos. Fez isso assim, permitiu que Enoque estivesse fora da Bíblia por muitos anos, por vários propósitos. Para hoje ele cumprir as profecias que ele mesmo disse que faria. Hoje ele vai pôr muitos corações à prova. Então presta atenção, irmãos. Nós estamos vivendo na era, é difícil falar o que eu vou falar, eu não sei como desdobrar o assunto de uma maneira bem organizada, porque são assuntos novos e realmente me acrescentou muita coisa. Lembra daquele meu vídeo do querubim decaído? Que tem muitas visualizações e muitas pessoas ficaram impactadas com esse vídeo? Esse meu vídeo eu tive que meditar muito na lei, no Salmo e nos profetas, nas cartas dos apóstolos, para trazer aquelas revelações. Se eu tivesse lido Enoque, o caminho seria bem mais curto, as revelações seriam maiores, só para vocês terem uma ideia, e teria como eu corrigir alguns erros que eu cometi naquele vídeo. São erros, não são erros graves, são erros que não invalidam nem 80%, nem 20% da mensagem, mas eu vi que eu cometi alguns erros pequenos. Tudo porque eu não estudei Enoque antes. Então, por exemplo, tem uma porção de Enoque onde está escrito assim que quando
Enoque está falando que quando o Senhor separava a luz das trevas, ele separava os espíritos dos justos e dos injustos. Então, ele entendeu que quando Deus fez aquela criação do mundo e separou a luz das trevas, ele não estava fazendo aquilo por acaso, sem sentido algum. Ele estava deixando uma parábola através da sua própria criação e através daquilo já separava a luz das trevas. Separando a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite, ele já separava os fiéis, os eleitos, dos infiéis. Então isso já está escrito com todas as letras. Eu tive que fazer muito esforço para compreender isso através de outras palavras da lei, dos profetas, da luz que os apóstolos deixaram no Novo Testamento. João 1 é uma prova disso, não tem como repetir agora. As cartas de Paulo, onde ele chama a gente de dia, de luz, e os ímpios de trevas e de noite, já nos leva para a criação. Aí tem o sexto dia, tem o descanso de Deus, o sétimo dia. Tudo isso tem em Enoque de maneira mais clara, só para vocês terem uma ideia. Então, irmãos, a maneira como Deus revelou as coisas para Enoque, e como Enoque escreveu, tem até porções de Noé naquele livro, falando coisas a respeito do nosso mundo, são coisas incríveis. De fato, irmãos, dentro das 10 semanas é o ponto que mais chama a atenção de qualquer pessoa que vai ler Enoque ou vai escutar, as 10 semanas. Dentro delas cabe todo o livro de Enoque e toda a revelação bíblica cabe dentro dessas 10 semanas. Dentro dessas 10 semanas tem uma profecia no final da 7ª semana em que Deus separaria os eleitos como testemunhas da verdade e diz que para essas pessoas elas seriam extraídas da semente da raiz da justiça, elas formariam uma árvore eterna, uma árvore da justiça eterna, junto com o Senhor, é claro. A raiz da justiça é Ele, a planta, né? Nós seremos extraídos como semente da planta da justiça, separados como testemunhas da verdade. E disse que para esse povo Deus daria conhecimento cétuplo de toda a criação dele. Tudo que Deus fez antes e o que Ele fará depois. O conhecimento que Ele daria na 7ª semana, no final dela, para essas testemunhas dele, seria 7 vezes mais. E esse conhecimento passa todo o conhecimento que você pode escutar por aí, de homens que estudam ciência, que vão até lá para o céu observar as coisas e trazem as notícias distorcidas para nós, fazendo a gente visualizar um outro universo, um outro mundo, às vezes até anulando a própria obra de Deus. Conhecimento que esses eleitos, testemunhas da verdade, filhos da justiça, filhos da retidão, terão, nem os homens que vivem nessa era da Revolução Industrial, nas fases mais avançadas, não poderão entender, não poderão compreender. Deus já falou para Enoque coisas sobre o sol e sobre a lua, sobre as estrelas, sobre as leis do universo. Deus já explicou coisas para Enoque que o mundo está descobrindo agora por causa da Revolução Industrial e mesmo assim eles não conseguem chegar a toda a informação. Então quando eu li isso eu fiquei impactado quando eu escutei. São muitas informações. Deus já falou para Enoque que a lua receberia a luz do sol. Ela recebe a luz do sol, mas ele deu muitos e muitos detalhes para falar de porções, de cada momento que ela recebe. Falou de dias, de semanas, de meses e de anos. Já falou da movimentação que eles fazem a favor da Terra. O calendário, já ensinou o calendário lunar e o calendário solar, já ensinou tudo para Enoque. Antes de existir, olha, no tempo. A Revolução Industrial é nova agora. Antigamente os homens eles tinham teoria, uns criam que a Terra era o centro do universo, outros acreditavam que o Sol era o centro do universo. São teorias de homens que observavam os sinais, sabe? Os homens podem observar, Deus fez as coisas para os homens observar. Mas isso são os homens ímpios que observam e mesmo assim eles podem chegar em um resultado legal. Mas quando entra a era da Revolução Industrial, aí quando o homem avança com a tecnologia, o inimigo também se aproveita e avança. E Deus já ensinou tudo isso para Enoque. Os apóstolos compreendiam tudo perfeitamente por causa da fé que eles tinham nas Escrituras. E Enoque é citado como Escritura por Jesus
por Paulo, por Pedro e principalmente por Judas, escrito com todas as letras. Então, quando Deus permitiu que nós trabalhássemos as profecias, que nós compreendêssemos coisas profundas, para depois vir Enoque, aí as profecias que Enoque ia desdobrar na nossa frente, elas iriam se conectar com as profecias que nós já teríamos pelos livros que estão na nossa Bíblia, a ponto de que nós não teríamos como duvidar mais de Enoque. Por exemplo, ao você estudar as 10 semanas, comparar com as demais escrituras, ao você estudar outros pontos que são incríveis, que eu vou estar falando para vocês de Enoque, e olha que eu sou novo no livro, hein? Vocês não iriam mais duvidar de nenhuma parte de Enoque. Ou seja, não tem como duvidar de como Deus descreveu o mundo para Enoque. Enoque já sabia tudo o que a ciência hoje não pode nos revelar. E Deus permitiu que os homens da era da Revolução Industrial conhecessem um pouco, observando com seus equipamentos, sabe, com as suas tecnologias, e pudesse trazer fragmentos da verdade, mas só fragmentos, para que a gente possa compreender que Deus de fato já revelou tudo isso para Enoque e muito mais. Então, quando você olha para o livro, você vê um mundo diferente. Você vê dimensões diferentes. Irmãos, é incrível. Só para vocês terem uma ideia, vocês já assistiram um filme que chama Valquíria? A cidade... como é que é o filme? Eu assisti faz um ano. É Valquíria, a cidade dos mil... A cidade dos mil... Poxa, esqueci agora. É Valquíria, a cidade dos mil mundos, ou o mundo das... É alguma coisa assim. Esse filme, ele mostra várias dimensões. É claro que tem alienígenas nesses filmes, são umas coisas assim inventadas pelo homem, mas mostra a questão das dimensões, que para você enxergar uma dimensão diferente você teria que usar um óculos. Só um resumo, eu gostei desse filme por causa disso. E quando você olha aquele universo que é revelado no filme, é mais ou menos, é claro, tirando todas as coisas erradas, os alienígenas, os outros planetas que têm conhecimento como homem, mas o universo que revela é mais ou menos o que está escondido em Enoque. E a Torá valida Enoque. Não é Enoque valida a Torá. A Torá valida as coisas que estão escritas em Enoque. Quando você começa a estudar Enoque, você começa a ver muitas coisas maravilhosas, mas quando você chega ali perto do capítulo 75, 76, mais ou menos de memória que eu estou citando, 77, 78, você começa a ver que Deus vai ensinar todas as organizações do Sol, da Lua, das estrelas e coisas incríveis que estão no céu. E quando você começa a meditar nisso, você vai entender muito mais coisas que estão em Gênesis, lá no tempo do dilúvio, essas coisas que eu estou conversando com o irmão Israel. O incrível é que ontem à noite fui dormir e eu queria tirar 1 hora antes só para ficar ouvindo Enoque. Essas coisas ficam guardadas comigo. E como eu e o irmão Israel estamos conversando sobre isso, aí no outro dia ele acordou falando umas coisas incríveis para mim. Quando eu escutei o que ele falou, eu falei, irmão, isso daí faz todo sentido. Você não tem noção de como isso é verdadeiro. E aí já bateu, sabe? As coisas que ele estava estudando sobre Gênesis bateu com o ponto que eu estava ouvindo sobre a criação do Sol, da Lua e das estrelas. Aí a gente somou as coisas, então aqui eu estou dando uma palhinha. Ele vai trazer isso daí com muitos acréscimos, porque ele trouxe uma parte muito grande dessa revelação. Eu estou dando só uma palhinha. Então quando você começa a meditar nessas coisas, você vai ver que a Terra, ela é plana. Muitos irmãos estavam na expectativa de eu falar isso, não é? Quantos irmãos mandaram mensagem em vários vídeos que não tem nada a ver? Eu ficava até meio... Poxa, vídeo que não tem nada a ver com o assunto, está me perguntando se a Terra é plana. Tem pessoas que fecham o seu mundo, sabe? Só nisso daí. E vai para vídeo do YouTube, vai vir analisar, não está errado. Pode fazer, claro, deve fazer. Descobriu algo novo, quer saber as opiniões, isso é válido. Mas tem pessoas que ficam só nisso. Sabe, não tem hora, tem momentos para comentar sobre isso, mas comenta em qualquer vídeo. E as pessoas me perguntaram, eu nunca respondi nada, eu fui indiferente, sabe? Mas estudando o livro de Enoque, você vai ver que a Terra, ela é plana.
E você vai ver que o mundo, que o universo que foi apresentado para nós, não é o mesmo que Deus falou para Enoque. Acima de nós há dimensões. Não existe só 3 céus, existe mais. Paulo foi arrebatado até o 3º, mas ele não disse que foi o último. E lá de fato se encontra o paraíso de Deus. O trono de Deus está no 7º céu e a face dele pode ser vista só no 10º. Quantas semanas tem? 10 semanas. Aonde é vista a face de Deus? No 10º céu. Isso é incrível. Não tem como conectar tudo isso, mas deu para perceber já a comparações de números. Nós vamos contemplar a face do Senhor. Nós vamos ter acesso a essas dimensões. O reino de Cristo é na terra, mas nós seremos como os anjos. E só de eu falar isso, irmãos, já desdobra uma série de assuntos. Eu vou mandando aqui um atrás do outro, mas de pouco a pouco eu vou procurando textos, vou ler. O irmão Israel vai trazer, vai ler. O irmão Pedro talvez entre nessa também. E vai trazer acréscimos, vai fazer a parte dele, e aí a gente vai conectando os estudos. Eu estou trazendo aqui para vocês um vislumbre das coisas que eu estou vendo. Então, olha aí, dá vontade de ficar falando meia hora sobre isso, irmãos, é incrível. Um fogo acende dentro de você. Na 7ª semana, presta atenção, na 7ª semana, no final dela, Deus escolheria os eleitos como testemunha da verdade, extraídos da semente da planta da justiça eterna, extraídos como descendência, a gente extraído de Cristo, que veio de Abraão, né? Passou por Davi. Nós somos extraídos e Deus prometeu dar conhecimento 7 vezes mais de toda a sua obra. Ou seja, nós vamos conhecer muitas coisas do Senhor. Porque esse conhecimento cêtuplo tem que parar na mão das 2 testemunhas. E delas vertem azeite de ouro para alimentar os 7 castiçais. Os 7 castiçais fazem parte do sacrifício da tarde e da manhã. Lá no livro da lei, o sumo sacerdote tinha que acender as 7 lâmpadas, por isso que o Apocalipse começa assim. E após ele acender as 7 lâmpadas, ele tinha que ir para o altar de ouro queimar incenso. Essa sequência é incrível. E isso era tarde e manhã. Tarde e manhã. Vocês sabem que a besta vai tirar o sacrifício contínuo. Ela vai apagar isso. Mas ela não vai apagar de tudo, porque Deus não vai deixar. Isso está em Joel. Mas só uma vez no ano, o incensário, ele passava pelo véu e entrava no dia da expiação. Isso está também em Apocalipse. Então você vê que essa questão de 7 semanas, conhecimento cétuplo, se alinha com o final. Por que 7 semanas? Na 8ª semana está revelado o milênio. 7 semanas já aponta aí festa das primícias. Mas não aponta só para a festa das primícias, porque está falando de semanas. Então a gente lembra de semanas de anos que apontam o jubileu. E o jubileu é o ano aceitável do Senhor. Antes do jubileu, antes da entrada do jubileu, depois de 7, no final das 7 semanas, no dia da expiação, se tocava a trombeta. E a trombeta que se toca ali, onde você está escutando o nome jubileu, a palavra jubileu na verdade é chifre do carneiro. Ali se toca a trombeta e a trombeta final, porque vai ter libertação sobre toda a terra. E isso está sendo assinalado ali na 7ª semana, por causa do conhecimento cêtuplo que Deus vai dar para o seu povo. Vocês conseguem compreender isso? E esse conhecimento cêtuplo não vem só por causa do livro de Enoque, vem por causa de toda a palavra de Deus, mas o livro de Enoque acende isso na gente. Essa promessa não desperta em você algo sensacional? Aonde Deus está te chamando, no meio das trevas, no meio desse povo metido na política, até cristão nisso, no meio dessa confusão, no meio dessas pessoas perdidas em todo tipo de coisas que não tem nada a ver com o reino. Aí Deus vai levantar suas testemunhas para dar conhecimento cétuplo de todas as suas obras. As loucas não vão entender isso. As prudentes vão. As loucas não, as prudentes vão. Jesus falou, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu vou assemelhar a ele, a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Né? E falou, vai vir uma tempestade, mas vai ficar de pé. Mas ao homem que ouve a palavra e não pratica,
Ele vai assemelhar ele a um homem louco, a um nécio, que edificou essa casa na areia. A tempestade vai vir do mesmo modo para os dois. Só que o que ouviu a palavra e praticou é prudente e esse vai permanecer. O que ouviu a palavra e não praticou, esse vai cair. Ou seja, as prudentes que têm azeite é porque ouvem a palavra e pratica. As loucas que não têm azeite, tem, mas estava acabando, é porque ouviu a palavra e não praticou. Elas não entenderão. As sábias, as prudentes entenderão. Vocês compreendem? É conhecimento 7 vezes mais, irmãos, é incrível. Deus começa a falar para Enoque, e Enoque ensina para o seu filho sobre as portas que tem no céu. E começa a falar da movimentação do sol, é uma coisa da lua, das estrelas, das porções que a luz do sol reflete na lua. Olha só. Quando que o homem foi descobrir isso? Deus já falou para Enoque detalhes minuciosos, pormenores. E tem portas no céu, tem portas que são comandadas pelos anjos, no norte, no sul. Tem portas que, quando Deus abre, manda gelo para a terra. Tem portas que, quando Deus abre, manda água. Essas portas são para controlar o universo, para colocar um equilíbrio no universo. E são comandadas por anjos, a favor dos homens. São portas como se fossem janelas no céu. Ok? Parece uma coisa maluca, né? Porque a gente nunca ouviu falar disso. Mas Deus disse que iria abrir as comportas do céu. Não disse? Ele abre as janelas do céu. Ia derramar bênção sem medidas. E a gente podia falar com o Senhor e fazer teste dele. Se ele não derramaria sobre nós bênção sem medida. Uma das portas do céu, que é no sul, diz que o Senhor vem por ela com redemoinhos. Irmãos, lá em Zacarias, Deus, quando toca a trombeta, Deus disse que ia vir com os redemoinhos do sul e o Senhor seria visto sobre os filhos de Sião. É o arrebatamento. E em Enoque está falando que o Senhor vem com os redemoinhos do sul, por uma dessas portas, quando se abre. Quando Deus mandou o dilúvio, Deus não está falando que tinha águas nas nuvens e aí veio o dilúvio. Ele abriu as comportas do céu. Em Enoque fala das portas do céu, das janelas, tem dimensões acima da gente. Ou seja, o universo não é como a gente pensa que é, como o mundo mostrou pra gente. A gente tem que crer que o universo é como a palavra de Deus diz. Ou seja, a Torá está validando as coisas que as coisas que estão escritas no livro de Enoque. E não é só isso, são coisas incríveis. Lembra de 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar da transformação do corpo? Isso tem no livro de Enoque. Diz que os santos, os eleitos, eles vão sofrer uma transformação. Em Enoque, capítulo 49. E nos 50, assim, é um pulinho, é rapidinho. Diz que os eleitos do Senhor, os filhos da retidão, serão como os anjos. Jesus não fala isso? Eu poderia aqui mostrar uma coisa lógica para vocês, mas eu vou fazer na continuação de um outro vídeo. Irmãos, vai ser a continuação desse vídeo, tá? Mas eu vou continuar, eu vou fazer assim a parte 3, para desdobrar todo o assunto. Ou seja, a questão da transformação, a gente quebrou a cabeça para entender pela lógica que o nosso corpo tem que ser transformado. Quando a gente ressuscitar, claro, não pode ressuscitar para o mesmo corpo, porque esse corpo, ele perece, ele já nasce morrendo, né? Então, a gente pensa pela lógica, porque nos profetas a gente não encontra um texto assim tão claro. Mas em Enoque diz que os eleitos sofreriam uma transformação. E logo, quase que em seguida, diz que os eleitos seriam como os anjos. Tem como chegar a essa conclusão que os santos seriam como os anjos, como as estrelas de Deus? Pelos profetas? Tem. Eu cheguei, não mostrei no vídeo do querubim decaído. Mas o caminho é muito longo. Agora em Enoque é mais curto. E isso é verdadeiro. Não foi um cristão que imaginou, que elaborou. Aquelas coisas não saem de uma cabeça humana. Quando vocês verem pessoas falando isso, pode ter certeza que essas pessoas não têm intimidade nem com o próprio livro, nem com a própria Bíblia. Elas estão presas ainda em doutrinas de homens. Vocês podem ver que o mundo agora,
falando do mundo, mas falando a respeito dos que esperam a vinda do Senhor. Muitas pessoas estão presas no calvinismo. O assunto delas é só isso. A vida delas vai ser só isso. De fato, eu combato o calvinismo, mas a minha vida não está presa nisso. Outras estão presas no adventismo. E a vida delas vai ser só isso. A Ellen White não falou do livro de Enoque. Se falasse, os adventistas já teriam tirado o livro de Enoque dos apócrifos. Mas a Ellen White não falou. Então, tem pessoas presas em outras coisas, em várias doutrinas. E se esqueceram dessas coisas maravilhosas que tem no livro de Enoque. Vocês podem ver que os judeus messiânicos, eles vão crer em Enoque primeiro. E o conhecimento vai vir mais rápido para eles. O conhecimento cétuplo. Então vocês podem ver que agora os gentios se acham os sábios, né? Que os judeus não conhecem a Jesus, etc e tal. Mas quem é que está restaurando as verdades e trazendo essas coisas para nós? Vocês podem ver que é mais os judeus messiânicos. Há muitos anos atrás eu ouvia judeu falando dos 10 céus, etc e tal, eu imaginava que eles estavam loucos. E de fato, como é que eu não iria imaginar se eles não pregam Jesus? E o livro de Enoque tinha que ser para eles um tapa na cara, porque lá fala do Filho do Homem. E fala coisas incríveis que o próprio Daniel citou isso. Irmãos, é uma coisa tremenda. Não tem lá Efésios 2? Vocês já viram a quantidade de vídeo que eu fiz em Efésios 2? O tanto de revelação que tem ali? Vocês que me acompanham sabem disso. Mas essa parte de Efésios 2, quando Paulo disse, lembra aquele vídeo que eu falei das dimensões? Que Paulo fala que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo? Ou seja, ele estava escrevendo no tempo, mas colocou as coisas do futuro como se tivesse acontecido no passado. E diz ainda que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então você vê que ele está falando de dimensões. Irmãos, isso dá até arrepio, porque sem conhecer Enoque, eu consegui penetrar um pouco na mente do apóstolo Paulo, já pelas palavras dos profetas. Agora você sabe o que Enoque fala disso? No livro de Enoque vai ter uma parte que a expressão filho do homem é recorrente. Então vocês vão ver que quando Daniel viu aquele personagem subindo as nuvens do céu e indo até o ancião de dias, que também aparece em Enoque, diz que o Filho do Homem anda com o ancião de dias. Em Daniel diz que foi dado para esse Filho do Homem poder, autoridade, reino, glória. E você vê que, em contraste disso, a terra estava sendo dominada pela besta. É claro que ali não está numa sequência exata, o livro de Daniel ainda estava sendo selado para tirar o selo com o Apocalipse no futuro. Mas na explicação que o anjo está dando para Daniel, o anjo não fala, Daniel, esse que está subindo nas nuvens é o Filho do Homem. Quem lembrou disso foi Daniel. Irmãos, eu tenho vídeo falando sobre isso, onde eu mostro que Daniel reconheceu o Filho do Homem por Gênesis 3,15. Porque lá diz que a semente da mulher, que foi chamada de Adão, a semente é o filho, esmagaria a cabeça da serpente, iria ferir a cabeça da serpente, não é? E a serpente, ficou um enigma ali em Gênesis, né? A serpente enganou Eva, etc e tal, para alguns até o conto de carochinha, né? Mas quando Daniel viu aquele personagem, ele se lembrou de Gênesis. Só pode ser aquele que está tendo autoridade, ele está desfazendo a serpente. E essa besta, esse reino todo, só pode ser aquela serpente. Mas Daniel tinha acesso a Enoque. Então ele se lembrou do Filho do Homem de Enoque. Diz que ele quebraria os dentes de todos os reis. Que Deus faria este homem importantíssimo. E nesse contexto diz que haveria julgamentos, etc e tal. Se alinha muito e acrescenta coisas em Apocalipse. Apocalipse acrescenta em Enoque, Enoque acrescenta em Apocalipse. E diz lá que Enoque contemplou os eleitos de Deus, presta atenção nisso. Contemplou os eleitos de Deus, adorando o Senhor, saía louvores dos seus lábios. Disse que eles eram como fogo diante do Senhor. E disse que Enoque, a alma dele desejou ficar naquele lugar, de tão incrível que era. Diz que aqueles eleitos estavam sendo abençoados pelo Senhor
com todo tipo de bênção. Agora presta atenção, Deus está mostrando em visão para Enoque os eleitos dele, já no futuro, todos abençoados, aqueles que muitos morreram, sabe, muitos morreram somando já com o Apocalipse, né? Muitos morreram pela besta, muitos foram perseguidos. O livro de Enoque acaba na grande tribulação, acaba com ais, igual Jesus fala em Mateus 24, em Lucas, e acaba na grande tribulação. Então, o apóstolo Paulo viu tudo isso. O apóstolo Paulo viu que o Senhor conhecia os seus eleitos antes da fundação do mundo. E como está mostrado em Enoque, revelado em Enoque, eles já estavam sendo abençoados pelo Senhor e aquilo não tinha como falhar. Era a palavra. Então por isso que o apóstolo Paulo já coloca coisas futuras como se já tivesse acontecido no passado. Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais em Cristo. Vocês compreendem? A terra vai ser dada para eles por herança, mas eles não vão ser pessoas terrenas. Eles vão reinar sobre a terra, mas vão ser como os anjos de Deus. Outra coisa, uma coisa recorrente também no livro de Enoque é o castigo que Deus pronuncia contra as sentinelas, contra os vigilantes. Os anjos de Deus são chamados de vigilantes, eles são os guardiões da terra. E assim nós vamos ser, a história vai se repetir. Isso eu já tinha falado em outros vídeos, mas agora fica muito mais incrível. A história vai se repetir, irmãos. Nós vamos ser os guardiões da terra, assim como os anjos eram os guardiões da terra. Os anjos pecaram, vocês conhecem mais ou menos a história, quem está lendo Enoque conhece. Em Gênesis diz que os filhos de Deus foram ter com as filhas dos homens. Olha o contraste. Quando a pessoa não crê no livro de Enoque, ela dá uma volta para tentar explicar isso, falando que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, etc. e tal, mas não se explica. Pedro falou que anjos que pecaram, que abandonaram o seu posto e pecaram. Irmão, está no Novo Testamento, você crê no Novo Testamento? Eles abandonaram os seus postos, pecaram e Deus aprisionou eles. Isso só tem em Enoque. Não tem na Bíblia, não tem nos profetas, tem vislumbres, mas não tem como chegar a essa conclusão. Judas cita Enoque, cita uma profecia escrita por Enoque. O Senhor revelou para ele, Luiz, revelou no Espírito. É assim que os apóstolos citavam as profecias reveladas pelo Espírito? Jesus cita Enoque vez após vez. Agora olha que incrível. Os anjos pecaram e os anjos, eles fizeram coisas terríveis, terríveis. Eles abandonaram o seu posto de anjo e foram ter com as filhas dos homens. Aí vocês pensam que eles apenas cobiçaram as mulheres e queria ter relação sexual e queria viver a sua vida como os homens, como homens bonzinhos, felizes. Não, eles massacraram a terra. Eles ensinaram toda a feitiçaria, todo o estilo de guerra, ensinaram toda a coisa ruim para o homem. Cada um deles fizeram partes ruins. E eles começaram a detonar, massacrar os homens. Eles bebiam sangue, eles eram gigantes. Diz que a terra não podia mais alimentar eles. Eles começaram a ferir os animais, as aves, comer as carnes e beber o sangue. Deus não tinha dado isso para os homens. E disse que os homens estavam sendo exterminados por esses gigantes. E aí o clamor deles chegou aos céus. Bom, a história aí é incrível, irmãos. Nenhum filme criado até hoje chegou perto de contar uma história semelhante a essa. No fim das contas, Enoque, ele é chamado de o escriba da retidão. Olha que coisa linda, escriba da retidão. E diz que Deus mandou Enoque condenar esses anjos. Enoque, ele se tornou escriba da retidão e aquele que reprovou as sentinelas do céu. Ele reprovou os anjos. Aí todos viram que Deus tinha estado com Enoque. Porque como é que Enoque sabia de todas essas coisas? Deles. Eles vieram e ensinaram, eles enganaram os homens, seduziram. Aí Deus começou a falar para cada um.
Você, isso e você vai ser acorrentado, etc e tal. Deus vai te amarrar pelas mãos e pelos pés, Deus vai fazer isso. Diz que eles tremeram e todos eles se reuniram e choraram e falaram: Enoque, escreve pra gente um memorial diante do Senhor. Aí Enoque disse, porque daquele momento eles já não podiam olhar para o céu. Aí ele escreveu aquele memorial para mandar para o Senhor, para ver se o Senhor perdoava eles. E aí Enoque estava andando, caiu um sono profundo nele. Eu vou tentar resumir rápido para fechar o vídeo. E aí Deus falou para Enoque: eles jamais terão perdão. Por causa disso que eu falei. Eles não foram para a terra só para terem relações sexuais e querer ficar igual aos homens, sabe? Não, eles foram para exterminar tudo. Eles foram manipulados pelo diabo. Então a questão da terça parte dos anjos não foi só antes da fundação do mundo. Foi algo progressivo. Nossa, a história se ampliou, irmãos. Se vocês gostaram daquele vídeo do querubim decaído, lembra que eu sempre prometi uma continuação? Vocês não têm noção de como a história se desdobra agora. E aí Deus falou: eles jamais terão perdão. Acorrenta, muitos deles vão ser acorrentados até 700 gerações e até no dia do juízo. E eles vão ser lançados num fogo. Aí vem o Apocalipse. Aí Deus falou para Enoque: Enoque, fala isso para eles. Eu fiz vocês com seres de vida eterna. Os homens eu não fiz com a vida eterna. Eu dei mulheres para os homens para eles negociarem isso, mas para vocês eu não fiz mulheres porque vocês são eternos. E não devem os homens rogarem por vocês, mas vocês pelos homens. Isso é palavra de homem? Os anjos estavam pedindo para Enoque rogar por eles, sendo que Deus fez os anjos, colocou os anjos para interceder pelos homens, para reinarem sobre a terra. Ou seja, Deus também colocou todos os anjos dele à prova, todos. Você pode ver que ele não falou nada. Quando os anjos viram a terra daquele jeito, os gigantes que estavam no céu, eles sabiam, os anjos bons, detonando a terra, eles foram clamar a Deus, eles falaram: Senhor, nada há encoberto diante dos teus olhos. Olha a terra. O que nós faremos? O Senhor não fala essas coisas para nós. Irmão, isso é um teste do Senhor. É claro que não está escrito isso, mas interpretando. Por que Deus não falou nada? Ele esperou para ver qual seria a ação dos anjos. Ele não impediu que os anjos se fizessem forma humana e fossem para a terra. Ele não impediu isso. Então Deus falou para Enoque: não deve os homens intercederem por vocês, e sim vocês pelos homens. Aí, como eles inverteram as coisas, eles abandonaram a vida eterna que eles tinham, porque eles não morreriam se não transgredisse a lei. Eles abandonaram aquele posto e foram para a terra. Deus também inverteu as coisas. Agora os homens terão a vida eterna e eles não. Agora Deus vai colocar os homens para reprovarem eles. Tem uma porção de Enoque, uma parte de Enoque. Essa parte que eu estou citando está em Enoque capítulo 15. Tem uma porção de Enoque que diz que os eleitos de Deus reprovarão as estrelas do céu. Lembra que Paulo fala isso? Paulo fala para os coríntios: vocês não sabem que nós havemos de julgar o mundo e até os anjos? De onde Paulo tirou isso? De Enoque. Enoque se tornou escriba da retidão e reprovou as sentinelas do céu como exemplo. Depois Deus mostra que os eleitos dele, que formarão a terça parte, reprovarão as estrelas do céu, que é a terça parte. Ou seja, Paulo citou aí indiretamente Enoque, não tem essa informação nos profetas. Aí vocês podem ver que Deus falou para os anjos que eles não podiam ter mulher, mas os homens poderiam ter mulher e tinham que negociar a respeito disso. Em um outro ponto de Enoque, vai dizer lá para Enoque 49, 50, vai dizer que os eleitos de Deus serão como os anjos de Deus. Irmãos, isso é incrível, porque lembra aquela questão em que os saduceus estão querendo pôr Jesus à prova? Aí Jesus rebate eles com Abraão e fala assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque os homens que se acharem dignos de alcançar a ressurreição, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Irmãos, tudo bem,
Pensa comigo, tem como a gente chegar nessa conclusão pelos profetas? Por causa da revelação do Espírito do Senhor que veio para nós. Mesmo que Paulo ensinasse isso após o Pentecoste, após o derramamento do Espírito para a igreja, ainda ia demorar um tempo para elas digerirem isso. Que Deus falou que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, lembra? E aí mais para frente Deus desdobra a revelação, comparando estrelas do céu com anjo, e aí tem a ressurreição dos santos, e quando os santos ressuscitam, então eles serão como os anjos de Deus, e aí tem que imaginar que os anjos de Deus não se casam, não se dão um casamento, etc e tal. Era uma coisa muito grande para Jesus cobrar ali dos saduceus. Jesus não é injusto, ele estava cobrando algo do qual eles poderiam compreender. Então eles tinham as escrituras e liam os textos de Enoque, onde Deus falou para Enoque que os eleitos seriam como os anjos de Deus, eles sofreriam uma transformação e seriam como os anjos de Deus. E já foi falado em Enoque capítulo 15 que os anjos de Deus não poderiam ter mulher. E se os eleitos um dia serão como os anjos de Deus, eles não podem se casar nem se dar em casamento, então existe a ressurreição. E Jesus poderia cobrar isso deles, seria válido. Não seria válido Jesus cobrar algo que nem a igreja no Novo Testamento não poderia compreender de uma hora para outra, porque precisava de digerir, precisava de meditar. Então Jesus, o que Jesus fez? Ele citou Enoque. E aonde está as escrituras nessa parte? Está em Enoque, não está em outro profeta. Aonde está o poder de Deus? Está em fazer a transformação dos santos e fazer com que eles sejam igual aos anjos, validando a ressurreição dos mortos, a qual os saduceus não criam. E Jesus falou, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês compreendem? Entenderam a lógica e a razão disso? Jesus jamais ia cobrar algo deles do qual eles não poderiam compreender. Então eles tinham as Escrituras e era a parte de Enoque, a porção de Enoque. Jesus citou as Escrituras e validou o livro de Enoque mais uma vez. Uma coisa recorrente no livro de Enoque é essa. Vou falar 2 pontos aqui. Mais 2 pontos, né, para terminar. A punição que os anjos, que na verdade seguiram o diabo, né, seguiram o conselho do diabo, do mal. A punição que eles recebem, uma coisa recorrente que acontece em Enoque é que Deus fala que vai amarrar as mãos e os pés deles e lançar ele nas trevas. Em Enoque fala que vai ser lançado pedras agudas neles. E eles serão separados do Senhor para sempre. E isso é recorrente. Você vê que quando Jesus vem no Novo Testamento, ele fala algumas parábolas e sempre no final delas as pessoas que reprovariam o Evangelho de Cristo, seja lá qual for a geração, incluindo também os fariseus e saduceus daquela época, sempre na parábola fala, sempre não, em muitas delas, fala que, por exemplo, tinha um homem que foi chamado para as bodas do Senhor e ele não quis, ele negou. Mas ele teve que comparecer. Querendo ou não, ele teve que comparecer, só que ele não estava com as vestes. Aí o Senhor falou, onde estão as suas vestes nupciais? Aí ele se emudeceu, porque ele não tinha resposta. Ele foi convidado. Foi mostrado para ele quem que é o filho, quem é o pai, quem que é o filho, o que é evangelho, o que é bodas, os seus pecados. Mas ele não quis, só que ele tinha que comparecer. Todos vão comparecer, mas não vão participar das bodas. Aí falou, amarra essa daí, ó, as mãos e os pés dele e lança nas trevas. E lá haverá choro e ranger de dentes. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque esse homem seguiu os conselhos do diabo na terra, durante a sua vida. Esses homens, né? Aí vem, Jesus fala isso, fazendo referência a Enoque, e vem o Apocalipse e fala que o lago de fogo é para Satanás e seus anjos. Seus anjos mensageiros e também os homens que seguem os seus conselhos, acabam sendo mensageiros do diabo. Compreende? Vê como isso é verdadeiro? Uma expressão recorrente no livro de Enoque é o Senhor dos Espíritos, ou Deus dos Espíritos. Essa expressão aparece em Hebreus. Se eu não me engano, ele é o único que usa isso. Lá em Hebreus capítulo 2, quando ele está falando do Filho de Deus, tem uma certa parte lá que, olha que eu gosto do livro de Hebreus, mas eu nunca entendi. Diz assim, porque Deus não socorre a anjos, e sim a descendência de Abraão. E ele que usa a expressão, o Deus dos Espíritos, que está em Enoque. Aí eu fiquei pensando, por que ele tem que falar de anjos? Eu sei que houve uma rebelião no céu antes da fundação do mundo.
Mas é claro que Deus não ia socorrer os anjos que caíram antes da fundação do mundo. Mas não entendo por que ele teve que falar isso. Porque Deus não socorre a anjos e sim a descendência de Abraão. Irmãos, isso é a prova de que ele lia Enoque. Porque ele está fazendo uma alusão a vários pontos do livro de Enoque. Principalmente aquela parte que os anjos que foram lá, se macularam com as filhas das mulheres, praticamente ia devorar a terra toda, quiseram arrependimento, mas Deus não deu, porque eles foram terríveis, Deus não deu arrependimento para eles. Ao passo que ao homem que era mortal, Deus concedeu o arrependimento. Ou seja, isso é os anjos, não é? Que pecaram. O escritor de Hebreus está falando, ele estava fazendo uma alusão, dando esse recado. Vocês conhecem Enoque. Os anjos fizeram coisas terríveis na terra. Eles quiseram se arrepender, choraram, está escrito que eles choraram, mas Deus não deu. Jesus não veio socorrer eles. Jesus veio socorrer a descendência de Abraão, que será como as estrelas de Deus, e serão como os anjos, para condenarem, para reprovarem esses anjos. É isso que o escritor de Hebreus está falando. E para provar, ele usa a expressão o Senhor dos Espíritos. Irmãos, não tem o porquê o escritor de Hebreus falar isso se ele não tinha acesso a Enoque. E não tem como um homem inventar a história de Enoque. Vocês compreendem? Então, é isso daí, irmãos. Tem muitas coisas incríveis. Olha que eu estou começando o livro de Enoque agora. Mas porque eu estava lendo bastante as escrituras, então tem como conectar as coisas de maneira mais rápida. E o irmão Israel também está ajudando, aí a gente vai conversando pelo WhatsApp. É bom quando tem duas pessoas ligadas no assunto, 2, 3. O irmão Pedro também está trabalhando nisso, só que agora ele está mais ocupado com as parábolas, dos vídeos que ele vai lançar sobre as parábolas. Tá certo, irmãos? Então é isso daí. Falei bastante coisas, deram para vocês compreender, principalmente os que já estão estudando Enoque. Uma coisa é você estar lendo Enoque, outra coisa é você estudar Enoque e se lembrar das profecias e repassar isso para frente. No primeiro vídeo, eu estava todo empolgado aí falando para os irmãos, dando uma palhinha das coisas de Enoque, aí apareceu um comentário assim, isso tudo eu já sei, eu já estudo Enoque há 3 anos. Aí eu olhei o comentário assim, eu falei, caramba, sabe, isso tudo eu já sei, eu estudo Enoque há 3 anos. Então, ensina. Então, se esforça para validar isso diante dos irmãos, para se cumprir a profecia que eles vão ter conhecimento cétuplo das obras do Senhor. Não comenta assim. Assim é soberba. Pelo menos é o que dá a entender quando eu leio isso. Eu já leio Enoque há muito tempo, outro. Eu já leio Enoque há muito tempo. E aí? O que você está fazendo com a leitura de Enoque? Vai ter muitas pessoas que vão se levantar contra. Mas você precisa repassar isso. Você precisa... Como que você vai repassar? É complexo, não é? É difícil, não é? Você vai ter que meter a cara aí na internet e falar disso. Ir contra tudo e contra todos que vão se levantar. Mas os eleitos do Senhor, que vão ser escolhidos no final da 7ª semana como testemunhas da verdade, que receberão conhecimento cétuplo, entenderão e irão validar esse livro junto com as demais escrituras e irão explicar todas as coisas do Senhor. As coisas que a igreja não encontra resposta, elas vão encontrar através do livro de Enoque. Tá bom, irmãos? É isso daí então. Só um recado para esses irmãos que comentam assim, que aparenta uma soberba. Só falei isso para eles compreenderem. Tá lendo? Já estuda há 3 anos? Abre um canal, faz alguma coisa e trabalha nisso. Só recolher informação, para quê? Isso daí? Só para dizer que estuda Enoque há 3 anos? Replica, estuda, se esforça, trabalha. Porque serão dias de trabalho. Lembra que Paulo fala, nos últimos dias o Espírito expressamente diz que serão dias trabalhosos? Isso está no livro de Enoque. E muitas partes do apóstolo Paulo tem porções que estão no livro de Enoque de maneira mais clara. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe. Até os próximos vídeos.